Olá, meu irmão e minha irmã, paz e bem. Bem-vindos à série Coleção de Teologia. No vídeo passado, se vocês se recordam, eu havia dito que a próxima obra que nós iríamos conhecer e estudar um pouquinho seria a Bíblia. E é este livro do professor Carlos Schläfer. E este livro traz elementos historiográficos e literários. Quais são estes elementos? O que nós vamos encontrar nesta obra, que para mim, particularmente, é o coração de todas as obras que nós vamos conhecer nesta série. Porque a Bíblia, ela apresenta para muitos e representa, melhor ainda dizendo, para muitos, um mistério a ser descoberto, um tesouro a ser encontrado e experimentado na nossa vida. Mas o que é a Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura é a história da formação de um povo, da experiência do Deus da libertação de um povo, e que chegou até nós, hoje, já todo pronto, todo dividido, todo estruturado da maneira como nós conhecemos. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre. E a Bíblia não foi formada desta forma. Ela não foi compilada da maneira como nós temos. As histórias não têm esta sequência que estão neste livro. E é isso que nós vamos conhecer e conversar um pouquinho hoje. Vamos conhecer, neste primeiro vídeo, a formação do povo de Deus. Quem é este povo? O que este povo tinha como preocupação e que nós hoje, para compreendermos e entendermos esta preocupação que está por detrás da história que nós lemos, daquilo que nós encontramos já pronto, nós precisamos, nas entrelinhas do texto, encontrar esta história, esta experiência. Vamos ouvir o que o autor traz para nós, já no terceiro capítulo deste livro. E ele vai nos explicar um pouquinho a formação deste povo. O que este povo tinha como preocupação central para a história que eles estavam vivendo e experimentando. E que agora eles estão rememorando. É isto mesmo. A Bíblia é a história do povo contada e recontada de pai para filho, de filho para filho, e assim sucessivamente até chegar a nós. Ouçamos então a explicação que nos dá o professor Carlos Schläfer. Uma das chaves mais importantes para a interpretação dos livros presentes na Bíblia é compreender o processo de formação do povo de Israel nas terras de Canaã. Segundo o próprio texto bíblico, a história começa na migração de uma família, a família de Taré, pai de Abraão, que saiu de Ur dos Caldeus e se deslocou para Harã. Depois da morte do patriarca Taré, a família liderada por Abraão migrou para Canaã. Depois de muitas idas e vindas, Abraão se estabelece em Canaã. Devido a um período de seca e de fome, seus descendentes, chamados de hebreus, migram para o Egito. Lá no Egito, os migrantes se transformam num povo grande e numeroso. Os egípcios, temerosos, escravizam os hebreus, obrigando-os a trabalhar na construção civil. Surge então um grande líder, chamado Moisés, que após muitas peripécias, consegue conduzir o povo pelo deserto em direção a Canaã. Nesta travessia, aqueles hebreus se transformam no povo de Israel. Comandados por Josué, os hebreus conquistam todo o povo de Canaã numa campanha rápida e fulminante. Esta é a história que encontramos nos livros dos Gênesis, Êxodo, Números e Josué. No entanto, vários indícios dentro do próprio texto bíblico mostram que essa narrativa é mais uma visão teológica da história do que propriamente um relato histórico moderno. O povo de Deus não estava preocupado em transmitir a história tal como a concebemos e conhecemos em nosso tempo.
Hoje, consideramos história uma narrativa linear, fundamentada em fatos, datas, personagens e lugares históricos, comprovados pela arqueologia ou por muita documentação escrita. O povo de Deus não tinha esta visão histórica moderna. A preocupação deles era transmitir fatos que comprovassem que Deus era o condutor e o protetor do povo em seu processo histórico. Quer dizer então que o texto bíblico está errado? Certamente que não. Nós é que hoje temos um sério problema quando consideramos como verdade apenas aquilo que pode ser comprovado historicamente com dados, fatos e datas. Desta forma, ficamos chocados quando descobrimos que muitos livros bíblicos considerados como históricos, na verdade, são narrativas míticas contando as origens maravilhosas do povo de Israel. A história presente na Bíblia não veio de livros didáticos, mas surgiu nas rodas de conversa à noite ao pé do fogo, relembrando os feitos antigos de gente que lutou pela liberdade do povo. Nestas rodas, não importavam tanto as datas precisas, mesmo porque o calendário naquela época não era muito preciso. O mais importante era que os feitos mais importantes fossem transmitidos de geração em geração, para que não se perdesse a memória dos fatos e dos personagens antigos. A grande preocupação do povo de Deus era a fidelidade a Deus e aos antepassados que foram chamados por Deus. Assim, quando buscamos na Bíblia fatos históricos dentro da nossa mentalidade moderna, temos que aprender a ler por trás das palavras. As palavras presentes na Bíblia são frutos de um longo exercício de memória coletiva. Elas não contam tudo, são apenas um começo para lembrar ao historiador e a nós, o narrador ou a narradora de histórias, como as coisas se passaram. A Bíblia, antes de ser escrita, foi vivida, contada, relembrada, narrada, celebrada. Não podemos esquecer destes fatos. Para eles, a presença do Deus da vida, principal personagem nestas histórias, era muito mais importante do que qualquer exatidão histórica. Por isso mesmo, quando buscamos reconstruir a história a partir dos dados presentes na Bíblia, temos que ter em mente que o texto não caiu pronto do céu. Ele é fruto de um longo processo de elaboração, passando por muitas mãos, antes de ficar como está hoje registrado em livros. Para que este trabalho de reconstrução da história seja possível, temos que entender como era a sociedade onde surgiu um povo, o povo de Israel. Aqui neste pequeno texto que eu li para vocês, fica um pouco claro, evidente, de como foi a formação histórica bíblica que nós temos hoje. Ela foi contada por diversas pessoas. Ela foi montada e compilada por várias mãos. Então, é a maneira de ver de muitas pessoas e nós precisamos compreender isto. E para nós aprofundarmos um pouco mais a história bíblica, entendendo que ela não é de uma pessoa somente como nós podemos imaginar e como muitos pensam, que somente uma pessoa escreveu a Bíblia toda. Não. Várias pessoas, vários povos, várias experiências, várias maneiras de contar a mesma história. Por isso que nós temos também algumas histórias repetidas na Sagrada Escritura, para que a gente perceba que cada pessoa tem uma experiência de Deus. E cada experiência ela é válida, porque a pessoa que está contando, melhor dizendo, não é o povo, a pessoa que está contando, ela não está preocupada em ser cronologicamente exata, mas ela quer colocar a sua experiência, ela quer dizer aquilo que Deus realizou na vida dela e do seu povo, da sua tribo, da sua família. São estas as histórias que nós encontramos na Sagrada Escritura e que iluminam a nossa vida nos dias de hoje. E para a gente
ter um pouquinho mais de profundidade e conhecimento da Sagrada Escritura, no próximo vídeo nós vamos então conhecer quem é este povo de Israel, que saiu do Egito, passou por todas aquelas provações e no deserto se formou então o povo de Israel, com as leis, com a forma de viver, com os 10 mandamentos, que para eles se tornou como que a regra de vida e a regra social que eles têm. Nós vamos então adentrar um pouco mais no livro da Sagrada Escritura para conhecer, para amar a Deus, e amando a Deus, nós vamos conhecendo com mais profundidade, no possível, aqui neste tempo, a Sagrada Escritura, para nós bebermos e sorvermos da sabedoria escondida deste povo. Até o próximo vídeo, então, se Deus quiser. Paz e bem.